Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde aqui o mundo jurídico vira resenha. Antes de começar, quero agradecer o nosso patrocinador, a OCB, o Sistema de Cooperativas do Espírito Santo, que conecta histórias. E nosso podcast também traz histórias. E nosso convidado de hoje é secretário-geral da OAB do Espírito Santo. Mas não pensem que foi fácil o início de carreira, não. Aos 13 anos começou a trabalhar e mais. Ia de ônibus porque o pai não dava carona. Não é isso? Exatamente. Seja muito bem-vindo, doutor Alberto Nemer. Prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, uma honra estar aqui, Carla, com você. Parabenizar por esse projeto, que é um sucesso. É um burburinho sempre no ambiente jurídico, as pessoas que têm vindo, trazendo as suas histórias de vida, as suas dificuldades, né? Eventuais sucessos, acho isso muito legal. Conte comigo. Bacana, estamos aqui, quero escutar as suas histórias. Aqui não tem essa de... Por isso que ele chama Segredos de Justiça, é aquilo que a gente quase não conta, né? Verdade. Mas conta pra gente, como é que foi começar a trabalhar com o pai aos 13 anos de idade? Foi assim, foi uma iniciativa minha, né? Eu sempre tive vontade, desde novinho, de ter as minhas coisas, né? Uhum. De ter as minhas coisas, de poder ter a minha independência, né? E a gente, às vezes eu olho para trás assim e falo, com 13 anos, né? Que menino abusado, né? Mas um caso anterior a isso foi muito interessante, que também me deu esse start, porque uma vez lá com uns 10 anos, eu e meu irmão, tava naquela fase rebelde, sabe? Não queria ir pra escola, não queria ir pro judô, não queria ir pra natação. E meu pai um dia falou, beleza, vocês não querem nada disso, então vocês vão ter uma lição que eu acho que faz sentido. Um belo dia, meu pai mexe com o setor de locação de carros, há uns 30 e poucos anos atrás, 30 exatos, ele acorda eu e meu irmão sábado, 5 horas da manhã, e leva para a empresa dele, que nesse dia tinha acabado de chegar um monte de carro devolvido de uma empresa de celulose, muito sujo. Chamou lá o responsável pela frota, apresentou eu e meu irmão como os 2 novos funcionários daquele dia, como lavadores, dispensou os demais lavadores e falou o seguinte, ó, se não tratar igual funcionário, é você que está na rua. Então, naquele dia, eu e meu irmão lavamos 20 carros, sem tomar café da manhã, sem nada. E aquilo serviu de uma lição muito interessante. No dia seguinte, na segunda-feira seguinte, estava todo mundo pronto, indo para a escola, indo para o judô, indo para a natação. Sem discussão. Sem discussão. E eu sempre tive essa vontade, a minha família sempre teve essa vocação do comércio, né? Meu bisavô veio do Líbano, meu avô também sempre foi do comércio, a minha família tem esse lado forte do comércio. E eu sempre me projetei também na vida empresarial. E com os 13 anos, perturbando no bom sentido, meu pai falou, pai, quero trabalhar, me dá uma oportunidade. Só que naquela época, iludido por ser filho do dono, achei que ia começar mandando, né, por cima da carne seca. E não foi bem isso. Meu pai falou, você quer trabalhar? Ok. Me levou, isso eu tinha uns 13 anos, falou, ó, ok, você vai ser arquivista. Aí comecei como arquivista. E depois com 14 anos, quando eu pude ter a carteira assinada à época, por conta da legislação, enfim, eu fui promovido, né, a office boy, onde eu passei com 14 anos a fazer toda... que naquela época não tinha internet, né? Então todo o trabalho de banco era diário e você tinha que vir para o centro de Vitória. Porque os bancos todos eram concentrados no centro. Então eu ia todo dia, ia para a empresa, pegava aqui todos os pagamentos, pegava aquilo tudo e ia para os bancos pagar. Enfim, até acabei criando relacionamento com os caixas de banco, eu lá estava todo dia, às vezes quebrava um galho, enfim. Então foi uma experiência legal. E depois disso eu fui passando por outros setores da empresa, até que chegou o momento do vestibular, né? E eu sempre sonhei
em assumir as coisas do meu pai. Era um sonho, nunca tive essa certeza, né? Mas era uma vontade minha de batalhar por isso. E na época do vestibular, eu fiz administração para a UFES, né? Me dediquei no terceiro ano para fazer administração na UFES e fiz direito na FDV, fiz por modismo mesmo, que tava a moda de direito, já era naquela época uma boa faculdade, ótima faculdade, e prestei esse vestibular. Passei na UFES, passei na FDV, meu pai na época não acreditou que eu tinha passado, porque eu tinha chegado de intercâmbio, terceiro ano, aquela fase, né, aquela farra toda. Tanto é que quando saiu o resultado da UFES, demorava a sair na internet, ele fez questão de ir comigo lá na UFES para ver meu nome na parede e tal, e confirmou. Passei na UFES, passei na FDV, e na UFES eu passei no segundo semestre. Então eu tive a oportunidade de iniciar na FDV, e depois começou a ter um movimento grevista na UFES. Então a UFES demorou a startar, vamos assim dizer, e eu comecei a gostar da matéria de direito. E nesse meio tempo eu já era auxiliar lá de gerente na empresa do meu pai e comecei a me dedicar, gostar muito do direito. E a UFES tendo muita greve, uma coisa que eu adorava, e do dia para a noite passei a ter de muitas dificuldades, que era matemática. Assim, me passou a ser um problema grande. Sério? E a administração tem muita matemática. Porque quando você coloca aquela administração de custos, ninguém merece, não, né? Ninguém. Tinha estatística, física. Estatística, é verdade. E eu fui na administração até o quarto período. Aí chegou no quarto período, eu falei, olha, chamei meu pai para conversar, falei, pai, a gente era sócio numa empresa, né, a gente desenvolveu uma empresa na época. Foi muito legal, de limpeza de fachada. Olha, até hoje que não legal. tem nada parecido em Vitória. De desenvolver um caminhão que ia até 21 metros, que limpava vidro, e aqui tem muito pó de minério, né? Muita fachada. Então a gente desenvolveu isso e a gente fez como sociedade. E como é que foi essa sociedade? Meu pai, muito sábio à época, a gente desenvolveu. O que ele fez? Ele financiou 100% de tudo. Falou, tá aqui a empresa, a gente é sócio e tá aqui os boletos. As datas de vencimento são essas. Se vira no bom sentido, trabalha para pagar. E assim eu fiquei desesperado, porque eu não sou uma pessoa muito boa de venda. Eu não tenho aquele dom de bater na porta e sair vendendo. Eu sei vender de outras formas, mas não ser essa pessoa proativa. E enfim, aí tivemos essa empresa que foi muito legal. E veio um cara de São Paulo, ficou maluco, aí comprou essa empresa, coincidiu nessa minha vontade de largar a administração para focar 100% no direito. E tive uma conversa com meu pai, com a minha mãe também, e falei, olha, minha vida realmente me vejo no direito e na advocacia. Eu não me vejo em outra área do direito. E assim começou. E dentro da faculdade... hoje, por exemplo, os meus dois sócios, o Risque, o Felipe Risque, é um amigo de infância, mas coincidiu de eu ser da sala dele na FDV. O Bruno da Luz é mais velho, mas a gente veio estagiar no escritório junto depois, mas ali dentro da FDV, criei muitos relacionamentos, muitas amizades, porque eu fui do movimento estudantil. Né? Eu fui inicialmente vice-presidente do centro acadêmico, onde o presidente foi o Zé Risque, né, que hoje é o atual presidente da OAB. Depois eu sucedi ele na presidência e fiquei mais 2 ou 3 mandatos. E aí, junto com ele, a gente criou uma federação dos centros acadêmicos, onde ele pôde ser o presidente. Então a gente trabalhou junto, desde o movimento estudantil, juntos, assim, criando diversos eventos, Carla. Nós criamos na época, durante é uma passagem muito rápida, né? Você olha para trás, assim, 5 anos é muito rápido. Então nós tivemos na época, promovemos os primeiros debates na época para eleição municipal. Nós eu tive a honra de fazer com outros amigos, com o Mazinho, com o Da Luz e com uma empresa que era Vem Eventos, o maior evento jurídico do Brasil, e acredito que até hoje
é o maior evento que deu 6 mil pessoas, assim. Nossa. E foi um evento que se eu tivesse o juízo de hoje, eu não faria. Por que que eu não faria? Porque a gente era estudante, né? Época de arriscar, De né? arriscar, e eu vou te falar a verdade. Durante o período desse evento, eu quebrei e não quebrei umas 3 vezes. Por quê? Porque o evento vendeu os pacotes. As pessoas vieram para o evento. Só que o nosso ponto de equilíbrio estava nas vendas das festas. Então, assim, a gente iria empatar ou ganhar dinheiro se a gente vendesse todas as festas. E a festa principal e mais cara na época foi uma banda chamava Babado Novo, que estava explodindo com a Cláudia Leite. Estava explodindo. E quando a gente fechou com eles, ninguém conhecia muito. E um ano depois, que era o nosso evento, eles estavam estourados. Foi a banda top do Carnaval de Salvador, enfim. E aí chegou no dia do evento, não tinha vendido 20%. Não tinha vendido 20% do pacote. Eu falei, cara, vamos quebrar. Já deu aquele desespero. Nossa! Já tô estudante quebrado, falei, ferrou. Enfim, aí, um dia antes, o tempo fechou em Guarapari. Começou a chover. E chover muito. Aí eu falei, agora já era. Aí virou o dia, sem chover, mas nada das vendas esquentarem. Aí passou a manhã, o evento era tipo assim, 18 horas, uma coisa assim. A partir de 11 horas da manhã, começou a vender umas coisinhas. Começou a vender. Mas deu meio-dia, 1 hora, chuva. Aí o que a gente fez na época? Chamamos os amigos que trabalhavam pra gente de forma voluntária nesse evento. Falei, pessoal, toma aqui os ingressos, eu preciso que vocês me ajudem a vender. Vamos vender. A cada 10, vocês ganham 1. Para vocês ganharem o dinheirinho de vocês para poder brincar no evento. Aí fizemos isso, deu 2 horas. Os nossos amigos voltaram para comprar mais. Aí eu falei, poxa, o que aconteceu? Eu falei, Alberto, e chovendo. Não sei o que aconteceu, mas o evento tá virado. Bombou, tá bombado. E na época o ingresso era R$30. Os nossos amigos começaram a comprar tudo, vendendo a R$150. Nossa, por causa do Babado Novo. Babado Novo. E, Carla, choveu tanto que o show, até hoje, as pessoas falam desse show. Foi um marco, foi muito legal, foi lotado. E as pessoas chegaram em casa cheias de lama, mas felizes. Não sei por que e como, mas assim, foi uma experiência muito legal. Da época de movimento estudantil, que a gente pôde promover. Ali foi um aprendizado foi. da promoção de eventos. Foi um aprendizado, assim, e como Deus é bom com a gente, é porque ali teve a mão dele, com certeza, porque a gente ficou muito desesperado. Eu não tenho dúvidas disso. Aí saiu no lucro o evento. Vou te falar, ganhamos dinheiro mesmo, não tenho vergonha de falar essas coisas, que a gente trabalha para isso, né? Exato. A gente trabalha, pude comprar um carro e uma moto. Poxa! A gente pude comprar um carro, mas rendeu bem. E o movimento estudantil me trouxe muitas alegrias, assim, muitas experiências boas e tristes, né? Que na época nossa teve o o assassinato do professor Alexandre Martins, Sim. Onde a gente pôde liderar na época junto com o Risque uma carreata, uma passeata. Eu lembro. A gente deu entrevista para os jornais do Brasil inteiro. Foi um ato muito forte, assim, que a gente, enquanto movimento estudantil, a gente fez o que devia ter sido feito, marcou muita gente, mas, enfim, foi uma coisa ruim, mas que cabia a gente liderar na época e a gente soube fazer da melhor forma possível. Não, e fizeram muito bem. Lembro bastante de todo esse movimento, porque foi uma comoção muito grande. Sem dúvida alguma. Foi até hoje, um fato que gera ainda essa sim, comoção. Eu não me esqueço, 24 de março, a data. Marcou. Depois, então, de fazer a faculdade, como é que foi o ingresso aí na carreira mesmo? Então, quando eu tinha esse negócio com meu pai, trabalhava com ele, já tinha largado a administração, que eu queria direito. E eu falei, para eu tentar
ser alguém na advocacia, eu preciso estagiar. E eu acho que é uma falha que eu tive, e se eu puder, aqueles que quiserem literalmente ingressar na área da advocacia, procure estagiar o quanto antes. Eu já vi estagiar tarde. Eu tive um... Porque a própria faculdade, né, o estágio obrigatório é lá no 7º período, Isso, 6º período, exatamente. é tarde mesmo. É bem tarde. Eu tive uma rápida experiência num cartório da 2ª Vara da Fazenda. Depois eu comecei a buscar estágio, fui estagiar no Banestes. Foi um estágio assim muito legal, onde eu tive 2 grandes advogados, que é o Sérgio e o Omar, 2 caras muito bacanas, que me inspiraram muito na época. Fiz amizades muito bacanas com os estagiários da época também, foi bem legal. E depois, só que lá no Banestes era uma coisa de aprendizado rápido, né? Porque tinha limitações de matérias, enfim. Então eu fiquei 1 ano e eu falei, cara, precisava buscar. E paralelamente a isso, o Felipe Risk, que é meu sócio, e o Bruno da Luz, que é meu sócio também, eles trabalhavam no escritório que eu sempre quis estagiar, que era muito legal. E eles, enquanto estagiários, já atuavam como advogado, assim, fazendo reuniões, peças importantes, processos importantes. O dono do escritório à época tinha uma confiança muito grande neles. Então, assim, o escritório girava em torno deles. E o dono, até hoje, a gente tem uma admiração muito legal, uma amizade muito bacana. E eu fui estagiar lá. Falei, me ajuda a estagiar aí. Aí fui estagiar lá. Só que quando eu fui estagiar, o Risk já não estagiava mais. Ele foi para um outro escritório, muito bem conceituado também. Então eu estagiei lá com o Bruno da Luz durante o tempo. E logo depois, 1 ano depois, o Risk foi estagiar lá, voltou a estagiar. Ele foi e voltou. E nessa volta, o escritório literalmente orbitava em nós 3, né? Enquanto estagiários ainda. Acho que o da Luz tinha acabado de se tornar advogado, mas ele e o Risk, especialmente os 2, tocava muito mais o escritório, e eu menos que eles, porque eu tinha menos experiência e não tinha tanta confiança ainda do dono. E fomos criando essa sinergia e fomos crescendo dentro do escritório, inclusive angariando clientes, enfim. Só que chega um determinado momento que esse escritório faz uma fusão com 2 outros grandes escritórios. E cria um super escritório, vamos assim dizer. E nesse momento, todo o combinado e ajuste que nós tínhamos mudou. Então, e na época, essa alteração pra gente não fazia sentido algum, porque era uma perda de valores consideráveis. Só que para eles, enquanto dono, fazia sentido. Então, na minha opinião, não tinha certo e errado, mas pra gente não fazia sentido. Então a gente foi meio que obrigado, entre aspas, a sair. E nesse meio tempo, eu tinha acabado de tirar a carteira da OAB, receber a carteira. Eu tinha 2 meses de carteira da OAB, junto com o Risk, a gente tirou junto. Da Luz já tinha 1 ano de carteira da OAB. E a gente bateu o desespero, falou, tá, a gente vai sair e vamos para onde, né? E a gente não sabia nem para onde ir. A gente conversou, ajustamos, e tinha eu tenho até hoje uma sala no Boulevard. E a gente foi para lá, né? A gente não tinha cadeira, não tinha mesa, não tinha telefone, não tinha nada. Então aí Risk da Luz pegaram as cadeiras de praia para levar para lá. Um telefone, eu tinha, não sei se você vai lembrar, existia um telefone chamado Vesper, que era um telefone tipo celular, mas era fixo, que era por sinal. Eu tinha esse telefone que era da minha outra empresa de limpeza de fachada, levei pra lá, só que o sinal era muito ruim, então pra gente falar, a gente tinha que ficar correndo pela sala buscando o sinal. E aí a gente ficou nesse meio tempo. Grande parte dos clientes, 100% dos clientes que eram nossos desse outro escritório vieram com a gente. Olha que legal. Só que a gente foi fazer uma reunião com um cliente que era amigo. Aí quando a gente falou, e quando ele foi nos visitar, ele falou, caramba. Não pode ficar assim. Vocês já começaram quebrado. Aí a gente falou, calma, não. É que a gente está ajustando. Vamos para outro lugar. Aí nesse meio tempo, a gente fez uma sociedade
muito bacana também com o Luciano Olímpio e com o Edson Viana, né? Então era nós 5, fizemos essa sociedade que durou até 2011, salvo o melhor juízo, acho que foi até 2011. E a gente cresceu, foi crescendo e a estrutura física já não comportava a gente, os 5 sócios. Então acho que em 2011 ou 2013, acho que 2011, 2013 a gente separa do Luciano e do Edinho, mas poxa, de forma muito tranquila, ótima, até que a gente tem um relacionamento maravilhoso e segue do nosso escritório, né? Segue o nosso escritório, que hoje é o da Luz Esquineme. E uma coisa interessante, Carla, que desde lá do início, quando a gente precisou sair do escritório, daquele escritório que tinha feito a fusão, eu não tinha familiaridade nenhuma com direito de trabalho. Ah, é? Zero. Tanto é que na prova da OAB eu fiz direito civil e processo civil. E quando a gente optou, vamos assim dizer, em criar o escritório, a gente entendia que nosso enfoque sempre foi, nossa inspiração e nosso dom, vamos assim dizer, foi advogar para a empresa. E a gente entendia que o trabalhista era uma área de suma importância para se atender às empresas. Sim, sem dúvida. O RISC sempre foi um gênio da parte tributária, administrativa, societária. O da Luz, um expert em direito civil e consumidor. E eu, como era o mais novo, falou, cara, você tem que assumir a trabalhista. Aí eu falei, tá. Não foi você que escolheu, você foi escolhido para essa área. Convidado a ser escolhido, vamos assim dizer. E eu falei, não, beleza, vamos embora. Acho que faz sentido, acho que a gente precisa disso para a sociedade. E encarei a área trabalhista. E eu lembro que até o Risco falou, Felipe falou, toma aqui um livro, cara, devora esse livro pra gente, que a gente já saiu um cliente na área que demandava a área trabalhista. Não. E foi muito legal, foi um desafio muito grande. Eu consegui me ajustar e me adaptar. E hoje sou um apaixonado, assim, eu não me vejo fazendo outra coisa, outra área, a não ser o direito de trabalho. Eu sou assim, extremamente agradecido por essa oportunidade de conhecer o direito de trabalho, de militar no justiça do trabalho. Que legal. E sou assim, um grande apaixonado e especialmente um grande defensor do direito de trabalho. Você vê que trabalho a gente não recusa não, né? Você foi pro trabalho por conta de trabalho. Exatamente. Eu costumo dizer que eu sou botafoguense, né? Ah, é? O botafoguense e a pessoa que atua no direito do trabalho, você não escolhe, você é escolhido. Então eu digo que eu sou duplamente feliz, que eu fui escolhido para ser botafoguense e também ser advogado trabalhista. E dentro dessa sua jornada aí, que inclusive te levou a um podcast, né? Exato, exatamente. Tem um podcast agora, Retrabalho, na CBN. Na CBN. Foi um caso curioso o nosso podcast, porque volta e meia eu me chamava para na entrevista, né, nos canais de comunicação, e uma vez eu dei uma entrevista no Bom Dia Espírito Santo e postei essa entrevista, e o juiz Cássio, né, que hoje é meu amigo e meu parceiro nesse podcast, nesse desafio que nós temos, me manda uma mensagem, fala assim, poxa, Roberto, eu vejo que seus posicionamentos, sua forma de falar e sobre como você vê o direito do trabalho, muito bacana. E eu acho que a gente precisa propagar esse conhecimento, porque a gente ainda é uma voz muito minoritária no direito do trabalho. Vamos ver uma forma de divulgar isso. Eu falei, ótimo. Aí ele falou, não, eu tenho uma ideia, vamos fazer um podcast. Aí eu falei, fechado. E eu falei, fechado, depois eu falei, não sabia nem o que era podcast. Eu tinha ideia que era podcast. E aí a gente marcou um dia para se reunir, para a gente conversar. E eu já sou um cara muito pragmático, objetivo, aí passei a estudar, liguei para um pessoal que faz vídeo, essas coisas. E aí a gente teve a oportunidade de ali chamar o pessoal, a gente sentou frente a frente, e ele olhou para mim, e agora? O pessoal falou, tá aqui para gravar, o que a gente vai gravar? Eu falei, a gente não tem nem nome ainda. Então a gente decidiu, conversamos, fizemos um piloto, aí decidimos pelo nome do Retrabalho, e hoje estamos, acho que há 2 anos e pouco. Fomos convidados depois do nosso
ter repercutido, acho que de forma bacana, para ir para algumas rádios. Aí optamos pela CBN, que eu acho que foi bem legal também. Hoje a gente consegue prestar um serviço informativo para a sociedade. E outro fato legal do podcast foi também a oportunidade de ser hoje o coordenador, né, junto com o Cássio, do curso de especialização de Direito do Trabalho da FDV. Ai, que legal. Que a gente cria de uma forma provocativa e positiva, falam sobre o novo direito do trabalho. E nisso a gente dá uma nova forma de se ver e de se debater o direito do trabalho. Nosso intuito na pós e no retrabalho, Carla, é justamente demonstrar que a visão do direito do trabalho não é monocular, né? É você ter mais de um ângulo de visão, mais de uma forma de debate. Não existe só um lado da história. Exato. A gente debate muito isso, assim, a gente traz para o aluno de forma provocativa ele pensar. Então a gente busca pessoas que falam o oposto, porque assim você faz as pessoas pensarem. Então por isso que a gente chama de trabalho, porque a gente traz pessoas que pensam diferente, como eu, como o Cássio. Então acho que isso está sendo um sucesso. Já está com a segunda turma. É a turma mais cheia da FDV, então assim, que bacana, traz uma satisfação muito grande. Obrigado. Porque precisa, né? A gente passou por teve uma época muito grande daquele conceito de que a Justiça do Trabalho é exclusivamente para os funcionários e empregados. O empregador, ele era praticamente, né? Ele já entrava meio que condenado. Sem dúvida. Né? E precisa de uma outra visão, de fato. Né? A gente precisa, até para demonstrar, fazer jus à justiça do trabalho. Porque é muito fácil você botar culpa em alguém. Né? Sim. A gente fala isso muito. Só que às vezes a gente vê tanto a justiça do trabalho, e falo aqui de forma muito respeitosa, de forma acadêmica, às vezes rasgar a legislação, que isso às vezes gera um desincentivo para aquelas pessoas cumprirem a legislação. O que a gente precisa demonstrar é o seguinte: existe a lei, e você cumprindo, ela tem que ser respeitada, enfim, e há uma visão diferente. Né? A gente prima muito pela honestidade intelectual. Porque legal, há pessoas que falam de uma forma que a gente não acha bacana, que eu falo muito, que é desonestidade intelectual. Acho que isso não é legal. Acho que é importante você sempre trazer à mesa, principalmente na academia, para que os alunos possam ver todas as visões possíveis e aí, a partir daí, criar o sua própria forma de pensar. Bacana. E nessa sua trajetória, que história é essa de sair de uma audiência direto para o hospital? Olha, essa foi um caso assim... Que é isso? Foi realmente, assim, tenso. Início da advocacia... É uma ação coletiva, né? Uma ação coletiva que um cliente meu sofreu. Uma ação hoje que daria 30 milhões de reais. Nossa Ou seja, senhora, olha a responsabilidade. Fecharia a empresa. E na primeira instância, né, a gente obteve êxito de improcedência. 1.000 substituídos. Ou seja, era uma ação de 1.000 empregados, vamos assim dizer. Nossa. E na segunda instância, aí eu, mais uma vez, trazendo essa questão que eu bato na sala de aula e também no podcast, que é a insegurança jurídica trazida. Né? A gente entende muito que na academia eu posso fazer prevalecer meu entendimento, mas eu não posso fazer meu entendimento contrário e rasgando a Constituição Federal e a CLT, enfim. E esse caso foi um caso absurdo nesse sentido. Por quê? Entendeu o tribunal... E eu falo aqui de forma respeitosa, que naquele processo em que pesa a perícia ser 100% favorável à empresa, eles entenderam que, com base num artigo de uma faculdade da Paraíba, nada contra, que o EPI, né, os equipamentos de proteção individual, não neutralizam ou eliminam o agente insalubre. Então eles reverteram a sentença, condenando a empresa a pagar a insalubridade para todos os empregados. Mas isso teve audiência com todos eles? Não, não, né? não, era o sindicato substituindo. Era o sindicato substituindo. E isso, quando veio esse acórdão, eu fiquei desesperado. Porque como é que eu reformo isso no TST, que vai ter revisitação de questões fáticas? E aí eu cheguei para o cliente e falei, olha, e eu sempre primei muito, Carla, pela transparência, né? Às vezes o advogado não quer esconder a verdade, ou às vezes ele não quer falar a verdade, ou às vezes ele fala o que o cliente quer ouvir. Isso é ruim.
O advogado precisa marcar a posição no bom sentido. Sim. A transparência, a verdade sempre é muito importante para a relação de confiança. Porque a relação advogado e cliente é a confiança. Não tem jeito. Depois vem os outros adjetivos. Mas o primeiro é a confiança. Então eu chamei o meu cliente e falei, olha, nós estávamos em berços esplêndidos, agora nós fomos para a UTI. Não, e por quê? Porque o TST dificilmente revê questão fática. Mas eu vou tentar fazer aqui, enfim, fiz o recurso cabível, que é difícil de ser admitido, e foi admitido aqui, na primeira admissibilidade. Fui para Brasília para sustentar lá o mérito. Cheguei em Brasília para sustentar o mérito, o presidente da turma diga assim, olha, entendo que esse processo está, a súmula 126 do TST, né, está revisitando prova, que não é cabível nessa instância, então não estou conhecendo do recurso de revista. Então, minha preparação foi para uma coisa e chegou na hora eu tive que mudar totalmente. E sustentei de forma firme, clara, na época, acredito, que gerou o pedido de vistas do próprio relator. Falou, ó, com base na sustentação oral, peço vistas para a próxima sessão. E eu voltei para a próxima sessão. E ele avocou o processo, eu fui para a tribuna, não cabia nova sustentação oral. Não cabia. E ele falou, ó, doutor Nemer, me recordo da sustentação oral, por isso que eu pedi vistas. O senhor quase me convenceu, mas eu estou mantendo aqui pelo não conhecimento. E é assim que eu vou proclamar. Antes de falar proclamar o resultado, eu pedi pela ordem, esclarecimento de fato, que não era nada esclarecimento de fato, e sustentei novamente. E ele ficou muito incomodado com isso, né? Porque não cabia, mas era o que me cabia naquele momento para salvar uma empresa e salvar milhões de empregos. E comecei a sustentar, ele falou, vou cortar sua palavra, eu falei, mas eu preciso esclarecer para os demais ministros, e falou, ó, chega, não dá mais, mas consegui falar uns 5 minutos. Depois disso, ele quis prosseguir com a votação, aí um ministro falou, olha, eu quero vista. Aí eu falei, ufa, valeu a pena o desgaste. Eu já não tinha o voto dele mesmo, valeu a pena o desgaste. Aí ele pediu vistas, voltei a Brasília, despachei com ele e marcou uma nova pauta. Nessa nova pauta que foi agendado, eu falei, agora é para valer. E nisso eu comecei a ter uma carga de estresse, porque você mal ou bem, você absorve o problema dos clientes. Claro, né? claro. E era assim, além de ser um cliente, era uma empresa de um grande amigo, né? Então assim, e era uma injustiça muito grande. Uma coisa é a empresa está errada, outra coisa é uma injustiça por questões ideológicas. Sim. Eu falei, nossa, eu preciso... Aí um dia antes, eu comecei a sentir uma dor muito grande na minha perna. Muito grande. Dormi. E não consegui. Acordei no dia para pegar o voo, não consegui andar. Não consegui andar. Eu morava num apartamento, um loft, que eram 2 andares. Aí liguei pra minha namorada na época, que é minha atual esposa. Falei, ó, preciso ir pro aeroporto, não tô conseguindo andar. Ela falou, não, vou te levar. Ela chegou lá, eu fui meio que apoiando nela. Entrei no carro. Fui para Brasília. O julgamento era no dia seguinte. Cheguei no hotel, era um hotel, estava lotado, Brasília, eu fiquei num hotel muito bom, e eu não conseguia andar pro hotel, pro quarto. Eu tive que me botar, não tinha cadeira de roda, me botar naquele carrinho de transportar mala, e fui pro quarto. E eu falei, vou morrer aqui, vou morrer, e era início de namoro, e a família da Luciana é de Brasília. E ela ficou preocupada com a minha situação, aí mandaram 2 tios dela lá me resgatar no hotel, e eu morri de vergonha. Eu falei, olha só, me leva pelo menos num hospital aqui e tal. Aí me levaram, aí tomei dipirona, bezetacil, tomei aquelas vacinas doendo. Aí voltei e fui pro TST no dia seguinte. E no dia seguinte, apregoaram o processo, fui pra tribuna. Quando eu cheguei na tribuna, eu cheguei igual um saci pererê, porque eu não conseguia andar, literalmente. Pra eu chegar do táxi, que eu tô resumindo, pra eu chegar do táxi até onde julga o processo, foi um parto, porque eu não conseguia, doendo. Enfim, me apregoaram. Quando eu cheguei na tribuna, o relator, que é o presidente da turma, já falou, doutor Nemer, vai ser declarado o voto e eu não quero que o senhor interfira.
já me intimidou dessa forma. Nossa Senhora! E eu falei, excelência, eu só tô aqui para esclarecimento de fato, se necessário for. E aí ele passou a palavra para o Emanuel Pereira, que é o atual presidente do TST. Isso. E ele começou a falar, e eu confesso que no início do início da fala dele, não sei quanto tempo durou, eu não estava entendendo nada. Era muita dor. Dor. E no final, eu começo a ficar tranquilo para tentar entender e para eventualmente intervir. Eu verifiquei que ele estava divergindo do relator. E quando ele divergiu do relator, eu falei, poxa, empatei. E aí o relator não gostou. E foi para cima da outra ministra que era nova na turma. Aí ele falou assim, doutora, Vossa Excelência não vai seguir esse absurdo, porque ele admitiu no voto revisitar a prova de forma excepcional. E ela começou falando o seguinte, doutor Nemer, tal, eu quero deixar claro meu posicionamento, que eu sou muito rigoroso em relação à adicional de salubridade. E raras as vezes eu deixo de aplicar o adicional. Quando ela falou isso, eu falei, pô, já era, perdi. Só que ela falou, nesse caso, eminente relator, eu vou pedir vênia a Vossa Excelência e vou seguir a divergência. Naquilo, me deu uma sensação assim, de alívio, de muita dor e vontade literalmente de chorar. Em todos os aspectos, por causa da dor e por causa da emoção do resultado do julgamento. E acabou o julgamento, voltei naquele mesmo dia, pousei em Vitória, direto para o hospital. Do hospital fiquei 10 dias, quase tive infecção generalizada, tive uma erisipela. É uma dor de estresse. De estresse, assim, uma dor terrível que eu não desejo a ninguém. De não conseguir mexer a perna quente, não consegue fazer nada. É um negócio horrível. Aí fiquei 10 dias, graças a Deus, não foi dessa vez. Mas foi assim, foi uma experiência legal. Assim, diferente. Sim. E isso me fez crescer muito, né? E tentar separar também os problemas dos clientes com os nossos. Não é fácil, tá? Não é fácil. Não. Mas é uma atividade que a gente precisa até para ter cabeça para pensar enquanto jurista. Porque se você mistura muito emocional, você pode acabar indo pro lado errado da estratégia. E teve mais algum outro a gente teve vários. caso assim que... Tem muita coisa assim de testemunha, né, que a gente pega, que sai presa de audiência, porque vai mentir, que vai mentir. A gente tem às vezes muitas pessoas que vão pedir vínculo empregatício, às vezes que recebem um bom dinheiro e assinam declaração falsa de pobreza, a gente denuncia na polícia e dá uma confusão danada. Tem essas estratégias, né, que às vezes dá certo. Mas tudo é um aprendizado, né? Sem dúvida, assim, um aprendizado. Como eu não sei como é que tá nosso tempo, e advogado gosta de falar, então você vai me cortando aí. Mas é igual a própria, assim, eu nem sei se vai dar tempo de falar um pouco sobre a OAB, mas é um grande aprendizado também. Que você é secretário-geral agora, né? Eu estou secretário-geral, assim, a gente teve fazendo uma linha do tempo, como eu disse, eu sempre tive os riscos, né, sempre foram são meus irmãos. Seu parceiro. Meus irmãos de vida, tanto o Felipe quanto o Zé, desde o movimento estudantil, eu caminho com o Zé nesse movimento estudantil, depois caminhamos por outros caminhos juntos, até que a gente decidiu disputar a eleição de 2015, onde a gente bateu na trave, né, o presidente Risco bateu na trave, foi a menor diferença da história na época. E em 2018 a gente conseguiu montar um grupo muito bacana também. E pela primeira vez na história, né, a oposição ganha no Espírito Santo. 90 anos de história, primeira vez que a oposição oficial ganha. E assumimos uma gestão bacana, o presidente Risco assim, com muitas ideias inovadoras, também de gestão, de economizar. E a gente, como é um grupo, não tem vaidade de cargo. Tanto é que na primeira gestão eu não vi em cargo eletivo nenhum. Eu não estava na chapa dos 90 nomes. Não constava porque pra gente isso é pouco indiferente. A gente queria muito que a gente ganhasse e pudesse fazer um trabalho legal. E a gente ganhou e eu tive a oportunidade de ir para uma área que eu não tinha conhecimento, que era assumir o Tribunal de Ética e Disciplina. Nossa. Quando o presidente falou, Alberto, você tem que assumir.
Eu falei, presidente, eu não tenho que assumir porque é muito... Eu só vou arrumar inimigo. Eu não vou ter como fazer. As pessoas eu vou botar aquilo para girar e eu vou ganhar inimigo. Ele falou, Alberto, olha só, a gente precisa de um tribunal ético independente. Eu falei, eu posso assumir então com liberdade, sem qualquer tipo de intromissão? Ele falou, vai. E eu falei, isso pode ser ruim politicamente. E ele disse, com o que a gente conversou, eu não me importo com politicagem. Toque de acordo com a sua consciência. E com base nisso, eu montei um time muito legal de relatores, né? De 40, mas eu tinha um time de 10, assim, que são craques, que me ajudaram a fazer um tribunal de ética a voltar ou ocupar um espaço que nunca tinha ocupado, Carla. Né? Legal. A gente assumiu um tribunal com 4.000 processos. Nossa. 600 eu tive que extinguir com muita dor no coração, numa canetada só, por prescrição intercorrente. Poxa. Isso foi muito ruim. Mas o que foi positivo disso tudo? O Tribunal de Ética, primeiro, a gente conseguiu, nosso time, eu, com todo mundo que me ajudou, a virar um tribunal referência no Brasil. Que legal. Não raras vezes a gente era notícia no Migalhas. A gente conseguiu resgatar o prestígio do Tribunal de Ética. Por que eu digo isso? Porque antigamente não havia trabalho do Tribunal de Ética, ou seja, as pessoas denunciavam e as coisas nada aconteciam ou não eram noticiadas. Então eu passei a dar resposta para tudo. O que isso significa? Significa que todos os processos haviam condenação? Claro que não. Não. Claro que não. Mas eu tinha dava posicionamento. Tinha. Tanto quando uma autoridade me notificava, eu notificava. Acuso o recebimento, eventualmente pode ser um processo ético disciplinar e se tornar, eu te dou o resultado, positivo ou negativo. Então isso resgatou toda a credibilidade da advocacia. Por quê? Parou de ter problema de alvará só em nome da parte, que tinha muito problema. Por quê? Infelizmente, uma exceção da advocacia, minoria mesmo, recebia o dinheiro e não repassava. E isso estava contaminando toda a classe. E a partir do momento que a gente passou a agir de forma séria, ética, toda a classe começou a nos admirar. Por quê? Começou a separar o bom do ruim. Né? O bom do ruim. Legal. E com essa separação, a gente resgatou muito a credibilidade do Tribunal de Ética. A gente fez, Carla, em 2019, em um ano, ou seja, a gente assumiu uma coisa que a gente não conhecia, não tinha noção de nada. O que a gente fez em 2019 no Tribunal de Ética e Disciplina não foi feito nos 15 anos anteriores. Então você pega os 15 anos junta, não foi feito em 2019. E você pega 2020, que foi um momento de pandemia, um caos geral. Em 2020, nós fizemos mais que 2019. Nossa! Fomos o primeiro Tribunal de Ética do Espírito Santo a implementar julgamento online, sessão virtual. Não parou, né? Não paramos. São Paulo, maior Tribunal de Ética do Brasil, mais de 100.000 processos. Veio para cá ter aula com a gente. Olha que legal! Minas Gerais veio ter aula com a gente. Bahia veio ter aula com a gente. Não aula, troca de experiência, porque nós fomos, durante esse período, um tribunal de vanguarda. Isso é muito legal. Muito legal. Teve consequências, né? Algumas ameaças de mortes, mas umas 6, né? Sério? 6. Mas faz parte. O trabalho, quando é sério, te dá uma paz no interior, uma paz de espírito e uma tranquilidade de consciência. Então, nunca me abalei com essas ameaças. Nunca. Isso é importante, né? Isso é muito importante. Então, e foi isso. Encerramos um ciclo muito legal no tribunal. Motivamos as pessoas e uma coisa muito legal, tá, cara? Que eu sempre disse desde quando eu assumi. Eu quero nesse tribunal celeridade, respeito ao direito à ampla defesa e respeito ao devido processo legal. Por que isso? Porque um dia a mais para o advogado que é sério e responde processo ético é uma tortura. É uma tortura. E um dia, para aquele advogado que fez algo errado, é uma vitória. Então a gente buscou equilibrar isso e trazer de forma, assim, na minha visão e do que os outros falam, muito bacana, o retorno do Tribunal de Ética, onde não devia ter saído. Que bacana, muito bom, muito bom.
Agora a gente entra numa parte, até por causa do nosso horário. Advogado gosta de falar, né? Mas aqui é para falar. Um bate-pronto, assim. Falo, você me diz o que vem na sua cabeça. Só para registrar que não foi combinado nada. Não foi tudo combinado surpresa, nada. Hein? Tudo surpresa. Nunca diga para um advogado. Nunca diga para um advogado, nunca desista. Alvará é? Fruto de um trabalho bem realizado. Justiça é? Democracia. O que você diria para um advogado que está começando hoje? Siga seus sonhos. O que mais te irrita num processo? Desonestidade intelectual. Processo físico ou eletrônico? Eletrônico. Audiência. Fala. Eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Eu era contra. Era Há 10 mesmo? anos atrás, um caos, e hoje tem que ser honesto. Hoje, processo eletrônico não tem como voltar. Mas o sistema não ajudava. Né? Verdade. É verdade. Era mais fácil ir lá no tribunal. Isso é verdade. Mas hoje, realmente, com aprimoramento, não tem jeito. Audiência virtual ou presencial? Depende. De instrução, não abro mão que seja presencial. Sustentação oral da mesma forma. Nunca comece uma sustentação oral com? Nunca começo com queridos. Porque às vezes eu já vi. Queridos! Sério? Sério. Nossa! Um livro que te marcou? Um livro que me marcou? Vários, né? Sim, vários livros, mas um que eu acho que é bem bacana é A Arte da Guerra. Eu acho refletivo, faz refletir, né? Eu acho, né, que aquilo pode dois, A Arte da Guerra e O Príncipe. Eu acho que são dois livros que fazem você pensar muito sobre as coisas. Bacana. Se você não fosse advogado, seria? Administrador de empresa. Alberto, muito obrigada. Tenho certeza que a gente pode fazer outro podcast que vai ter história para contar. Não tenha dúvida. A gente parou aqui nos meus 30 anos. Tô brincando. Mas, Carla, queria te agradecer a oportunidade, a paciência de quem nos acompanhou até aqui. Assim, muito obrigado. Achei muito legal o seu projeto. Realmente as pessoas têm comentado, têm assistido. Então, assim, parabéns. Continue assim. Precisando de mim, estou à disposição e doido para voltar. Muito obrigado. Vamos agendar. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar aqui embaixo se você tem uma boa história. Quem sabe você também não vem aqui. Até a próxima.